Olá, eu sou o Vitor Hayashi. Juntamente com o professor Wilson Rugueiro e o Felipe de Almeida, eu venho apresentar o trabalho intitulado LabAD Autotest Online Tests of Hardware Designs. Nós somos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom, primeira introdução. Cada vez mais nós vemos a terceirização da produção de hardware, seja, por exemplo, para as grandes fábricas chinesas, é um grande exemplo disso. E por meio dessa terceirização, por um lado, nós temos uma grande redução do custo nesse processo, mas por outro lado, nós temos alguns desafios de segurança nesse cenário. Outra possível vulnerabilidade é o uso de uma IDE que está vulnerável, então na literatura a gente vê casos de desse tipo de ferramenta para desenvolvimento de código aberto em que algum pesquisador conseguiu colocar código malicioso nesse tipo de ferramenta e que faz com que todas as simulações ocorram de forma correta, mas então, depois de sintetizado e carregado numa placa, o comportamento seria outro devido a esse malware nessa IDE. Então a ideia é que nós temos alguns vetores possíveis de ataque, temos vulnerabilidades, essas são dois grandes exemplos, mas nós temos então a possibilidade de inserção de trojanos de hardware na fase de fabricação desses dispositivos. Então é importante a gente conseguir olhar para esse tipo de problema e prover ferramentas, soluções que nos auxiliem nesse processo. E por outro lado, se você pegar uma abordagem pura de análise estática, ela não é suficiente. Então você vê na literatura muitas abordagens que tentam se motivar pela parte de análise estática em soluções de software, por exemplo. Mas a gente vê também que, por exemplo, um trabalho relacionado que utiliza a teoria de grafos para a detecção de hardware trojan, ele acaba caindo num problema NP completo, o isomorfismo de subgrafos, nesse exemplo. Então a ideia é a gente conseguir fazer uma abordagem também de análise dinâmica, ou seja, uma análise em tempo de execução para complementar a análise estática, que também é uma barreira muito importante, que não deve ser negligenciada, devido a essas motivações de possíveis ataques que acabam introduzindo esse hardware trojan na nossa ferramenta, nos nossos dispositivos, nas nossas soluções de hardware, nos nossos produtos. Então, na parte do design, você pode fazer uso de IDEs, tem a parte de simulação e uma análise estática, que já é uma grande barreira, como foi falado. Mas nós temos também uma outra barreira depois de você conseguir implantar numa placa, carregar numa placa. É possível você fazer testes também. E é aqui que nossa ferramenta, nossa proposta, ela se inclui. Então, o LabAD Autotest é uma ferramenta para facilitar o teste de soluções de hardware, de forma dinâmica em tempo de execução. Aqui a ideia é que nós temos um operador, que ele vai estar operando notebooks Python que atuam como publishers e subscribers, no paradigma de publish e subscribe, utilizando o protocolo de padrão aberto MQTT. E também ele também pode pegar um dispositivo celular, uma outra interface web e também interagir com esse broker também por esse outro tipo de interface de forma manual. Mas a grande ideia do LabAD Autotest é a gente conseguir fazer a automação desses testes. Então esses módulos de subscriber, dependendo dos tópicos que ele está inscrito, ele vai conseguir receber essas informações dos testes que estão sendo realizados. E a informação aqui, na verdade, os testes, de fato, eles são automatizados, são publicados pelos notebooks do tipo publisher. E é claro, tudo isso está sendo intermediado por um broker, que também aí pelo protocolo MQTT ele também tem credenciais do tipo usuário e senha, e também sistemas de controle de acesso nesse sentido. E que estão, na verdade, se comunicando com o módulo de internet das coisas que está fazendo essa interface com o nosso dispositivo que está sob o teste. Então, o nosso laboratório remoto, essa solução aqui em vermelho, a gente tem, por exemplo, a parte da webcam para conseguir ver esse módulo em tempo real. A gente tem o dispositivo IoT que vai estar interagindo com os GPIOs, as portas de entrada e saída do nosso dispositivo que está sob o teste.
E nós temos também um computador que facilita você carregar a sua solução de hardware utilizando uma ideia da sua escolha. Então, mas como que funciona assim de forma dinâmica, né? Vamos ver esse diagrama de sequência aqui. Você tem um subscriber que vai se conectar e se subscrever aos tópicos de output do dispositivo que está sendo testado. Ele faz isso com o broker, né? O publisher, ele, em cada teste, né, ele vai publicar nos tópicos de input de interesse aqui do dispositivo sob teste. Isso tudo vai ser intermediado por meio de um IoT que vai ser responsável por pegar esses comandos do broker e de fato interfacear com esse dispositivo da FPGA. E aí, dependendo do comportamento dele, depois do comportamento enquanto ele vai mudando os outputs devido à mudança nos inputs que são intermediados pelo IoT, essas mudanças também são capturadas por esse módulo de internet das coisas que vai publicar esses resultados num tópico específico do broker. E aí, por sua vez, ele vai passar essa informação para os módulos do tipo subscriber. E aí, a cada final de teste, esse publisher ele também publica o ID do teste para depois o subscriber conseguir pegar da lista de testes esperados e ver principalmente qual era o resultado que ele estava esperando. Nós temos o primeiro exemplo que ele pega um somador bem simples de 4 bits e aí a gente tem uma saída aqui com um circuito que, dependendo do tipo de input, em um trigger específico, né, um valor específico, você tem um problema na soma, ele acaba trocando esse valor e dando uma soma incorreta. E aí aqui na nossa captura de tela a gente consegue ver, por exemplo, aqui do lado esquerdo o nosso notebook, que pega todos os casos de teste ok, de 0 até 15. Nossa webcam aqui em tempo real no meio e à direita aqui nós temos o celular onde você pode fazer o teste também de forma manual. E aí quando você coloca também essa versão que está com esse bug, quando você tem esse teste do tipo 2 aqui, ele tem uma falha, ou seja, ele tem um resultado esperado, ele fez isso na solução, colocou os inputs esperados, mas ele não obteve o resultado que estava sendo esperado. Então por isso que ele dá essa falha ao invés do OK. Agora vamos dar uma olhada aqui numa outra demonstração de forma mais rápida também. A ideia aqui que a gente tem é a síntese utilizando uma ferramenta que é comercial, né, uma IDE. A gente vai carregar isso aqui na nossa placa. A nossa placa aqui está carregada, tem o módulo subscriber, o módulo publisher, como foi falado. Cada um deles tem o roteiro de testes esperados. E a gente tem que primeiro rodar o módulo de publisher para ele ficar esperando o resultado dos testes. E aí, de fato, no publisher a gente vai pedindo para ele executar cada um dos testes. Vamos colocar aqui no meio dos testes. Então, basicamente, de forma automatizada, ele vai executando os testes do 1 até o 15. E a gente vê que ele tem o resultado esperado e ele está conseguindo obter esse resultado esperado ali de forma correta. Aí a gente vai ver que tem, aqui no resultado final do teste, ele passou em todos os testes esperados. Mas nesse outro tipo de exemplo aqui, quando você tem todos os bits em 1 dos inputs, você vai para o outro estado aqui do nosso circuito que teria um hardware trojan que transforma um somador em um subtrator. Então vamos só passar um pouquinho mais para frente aqui. Aqui no caso a gente tem 2 menos 1 estava dando 1 ali, né? No caso, fazendo um teste de forma manual. 1 menos 1 dá 0. Então você vê que ele já está no estado que, se ele for para a especificação de somador, ele já está no estado errado. Então você já vê aqui que nos testes, por exemplo, ele já vai falhando os testes, porque ele está esperando o comportamento de um somador, mas ele obtém de um subtrator. Bom, a gente fez uso de um laboratório remoto de testes automatizados em Python para testes de hardware. A nossa contribuição é para o processo de validação de hardware, fazer soluções de hardware seguras. E a gente espera em trabalhos futuros otimizar a estratégia de testes e também considerar uma abordagem aleatória para ir além da especificação e funcionalidades esperadas do circuito.
Visitem nosso GitHub. Muito obrigado.